elaborar um instrumento de promessa de venda e compra de um imóvel rural, ou seja, de uma fazenda, existem várias cláusulas que são essenciais e que devem ser incluídas para garantir a segurança e o direito das partes. Algumas cláusulas importantes serão tratadas hoje, mas hoje traremos alguns exemplos que não são exaustivos, mas sim exemplificativos. Então, é de suma importância realizar a correta identificação das partes, tá? Então, é fundamental incluir os dados completos e atualizados tanto do vendedor quanto do comprador, como nome, endereço, número de CPF, CNPJ, estado civil, dentre outros. Verifique sempre se o vendedor é aquele que consta da matrícula do imóvel ou se tem poderes para negociar a propriedade, devidamente outorgados por uma procuração pública com poderes específicos, relacionando inclusive o número da matrícula do imóvel. Fique atento, pois há muitos golpes no mercado e você deverá contar com uma assessoria jurídica adequada, caso não tenha um departamento jurídico interno na sua imobiliária. O segundo ponto crucial é a correta descrição do imóvel. Deve-se fornecer uma descrição detalhada do imóvel rural, incluindo a sua localização, dimensões, confrontações, benfeitorias, o número da matrícula no registro de imóveis e outras características relevantes, a fim de que, no momento do registro dessa promessa de venda e compra, não haja uma nota devolutiva do oficial de registro de imóveis. Outro ponto importante é a definição se aquela venda está sendo feita em caráter ad corpus ou ad mensuram. Redija uma cláusula clara e coesa para definir se o comprador está comprando a fazenda ad corpus ou ad mensuram. Essa cláusula pode fazer toda a diferença para evitar litígios futuros e informações desencontradas, preço e condições de pagamento. Também deve-se estabelecer o preço total do imóvel e as condições de pagamento acordadas entre as partes, como forma de pagamento, prazo, parcelas, correção monetária, juros, entre outros. É muito comum atrelar parcelas vincendas à correção do valor da arroba do boi, atrelar a variação, uma volatilidade de commodities agrícolas, como soja principalmente. Enfim, no meio rural há diversas formas de você atrelar e redigir essa cláusula de uma forma coesa e condizente com o mercado em que você está atuando. Prazos e vencimento. Também é importante definir os prazos para o cumprimento das obrigações previstas no contrato, como a data de assinatura do contrato definitivo, seria a escritura pública definitiva de venda e compra, a entrega dos documentos, o pagamento das parcelas e prazo para a conclusão da venda, bem como outras condições suspensivas ou resolutivas, como a conclusão de uma due diligence, correto? Uma série de providências, o saneamento de passivos ambientais ou o levantamento dessas informações a campo. Então isso tudo deve estar contido e previsto na promessa de venda e compra justamente para resguardar as partes interessadas. Importantíssimo também conter uma cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, já que sem essa cláusula, o contrato não será passível de registro na matrícula do imóvel. Essa cláusula implica na seguinte questão: as partes não poderão desistir imotivadamente do negócio. Isso não significa que o negócio não poderá ser desfeito em caso de descumprimento ou infração contratual das partes. Cláusula de emissão na posse. Elabore também uma cláusula sobre a data da entrada na posse pelo comprador e as responsabilidades que ele assumirá dali em diante, inclusive relativas a questões ambientais a que possa dar causa. Essa cláusula é muito importante em todos os contratos de promessa de venda e compra de propriedades rurais, bem como nas escrituras públicas definitivas também, em que o pagamento será parcelado e o comprador ingressará na fazenda antes de ter quitado o preço. No caso dessas escrituras públicas, elas seriam feitas com uma cláusula resolutiva expressa ou com alienação fiduciária do imóvel em garantia. Cláusula de rescisão por infração contratual também é de suma importância. Então é recomendado incluir cláusulas que estabeleçam as condições e consequências em caso de rescisão do contrato por uma das partes, como multas, devolução de valores pagos e possíveis penalidades, responsabilidades e obrigações das partes. É necessário também especificar as obrigações de cada parte durante o processo de venda e compra, como a responsabilidade pelas despesas com documentação, impostos, taxas, vistorias e conservação do imóvel. Cláusula também muito relevante é a que trata das garantias e indenizações. Pode-se incluir cláusulas que estabeleçam garantias e indenizações em caso de vícios ocultos no imóvel, inadimplência ou problemas decorrentes da propriedade do imóvel, como a superveniência de uma ação de uso capião, é um exemplo clássico, dentre outros problemas. Vendas parceladas podem demandar a redação de uma cláusula de alienação fiduciária, como acabamos de falar, pela qual a própria fazenda fica em garantia. Ou seja,
o comprador ficará com a propriedade da fazenda, mas se não pagar o preço nas datas combinadas, o vendedor poderá retomá-la mediante a realização de um procedimento extrajudicial que ocorre perante o cartório de registro de imóveis daquela circunscrição. Além da alienação fiduciária e garantia, uma outra modalidade utilizada para reduzir os riscos de pagamento do comprador é a compra e venda com cláusula resolutiva expressa. Também utilizamos muito aqui no Banco de Terras, pela qual a transação será desfeita e o valor do sinal será perdido caso o comprador não pague as parcelas nas datas combinadas contratualmente. Cláusula também importante é aquela que trata do registro no cartório de imóveis. É importante mencionar a obrigação de registrar o contrato no cartório de registro de imóveis competente para garantir a eficácia e segurança jurídica da transação. Por último, a cláusula do foro de eleição, que deverá ser o local da própria propriedade, da própria fazenda. Também destacamos que a elaboração de um contrato de compra, de promessa de venda e compra de imóvel rural deve ser feita por um profissional qualificado, como um advogado especializado em direito imobiliário ou agrário. Tudo a fim de garantir que todas as cláusulas necessárias sejam incluídas e que o contrato esteja em conformidade com a legislação vigente. Então, se você tem interesse em comprar, vender ou arrendar uma propriedade rural, com segurança jurídica, entre em contato com o Banco de Terras, que estamos à inteira disposição. Muito obrigado.